Olá pessoal do História em Casa, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui de novo para mais um Entre Historiadores, esse programa mensal que eu apresento aí para vocês. No mês passado, infelizmente, nosso programa não pôde ir ao ar porque eu estava com alguns problemas de saúde, peguei uma dengue aí no meio dessa pandemia, mas agora estou bem, estou restabelecido e posso ter esse nosso diálogo mensal. E para fazer esse diálogo dessa vez, desse episódio do nosso programa, eu selecionei um dos historiadores mais conhecidos de todos, um dos historiadores que todo historiador, quando vai entrar no curso de História, deve ler logo nos primeiros períodos. Enfim, eu estou falando, claro, de Mark Bloch e quero falar com vocês da concepção de história que esse Mark Bloch tem, principalmente lá no seu Apologia da História ou Ofício do Historiador. Em primeiro lugar, é preciso falar das condições de escrita desse livro, porque Mark Bloch o escreve num momento em que ele está encarcerado pelos nazistas. E nesse momento do seu cárcere, ele começa a pensar no seu filho, que está de fora, evidentemente, e ele pensa numa pergunta que o filho faz a ele muitas vezes, que é: pai, para que serve a história? Então esse livro, antes de ser um livro que reflete sobre a história, um livro que fala sobre as metodologias, os percursos da pesquisa histórica, ele é um livro que é uma declaração de amor em relação à história. É uma declaração de amor de um historiador que é extremamente apaixonado por aquilo que faz. Então é um livro, uma obra muito afetuosa, que infelizmente é interrompida. Então, Apologia da História é um livro que tem 100 e poucas páginas, mas ele não está concluído porque o Mark Bloch acaba assassinado dentro do cárcere. Então, anos depois, os manuscritos são recuperados e publicados do jeito mesmo em que foram escritos e bruscamente interrompidos. Mas mesmo assim, é um grande livro, uma grande testemunha de um grande amor de um grande historiador pelo seu próprio ofício. E o ponto da história que o Mark Bloch está colocando aí é aquela sua definição clássica que todos nós, ou quase todos nós, conhecemos, que é: a história é a ciência dos homens no tempo. Isso para nós hoje já é algo quase que banal, mas para o momento em que foi escrito essa síntese do que é a história, isso era bastante profundo, porque no momento em que o Mark Bloch colocava homens, ele estava querendo fazer um contraponto em relação a uma historiografia tradicional que tratava apenas dos grandes nomes, ou de uma história narrativa que tratava apenas dos chefes de Estado, dos reis, das grandes personalidades. Então, dentro dessa perspectiva historiográfica mais tradicional, as pessoas comuns, as massas, os trabalhadores, enfim, estavam excluídos da história. Somente essas personalidades mais oficiais eram registradas pelas pesquisas históricas. Então, quando ele diz a história é a ciência dos homens, ele está querendo dizer que todos os homens são sujeitos históricos, e na medida em que todos os homens são sujeitos históricos, todos devem estar dentro da pesquisa histórica e podem ser acessados pelo conhecimento histórico. Então, o primeiro ponto é esse alargamento da concepção do sujeito histórico. E em segundo lugar, ele diz: dos homens é insuficiente, é preciso ainda que tenha a categoria tempo. Por que a categoria tempo? Porque ele também está querendo romper com uma outra ideia, de que a história é somente uma ciência que lida com o passado. Muito pelo contrário, na perspectiva do Mark Bloch. Porque uma história que lidasse única e exclusivamente com o passado, diz ele, seria somente mera erudição. Não seria uma ciência, não seria um conhecimento importante para o funcionamento da sociedade. Então, se a história não é uma ciência exclusivamente do passado, mas sim uma ciência do tempo, o que ele quer dizer com isso? Significa que a história, na verdade, ela parte do presente e, principalmente, ela quer explicar esse presente. Então, o método que o Mark Bloch está criando, e claro, os outros historiadores da Escola dos Análises também estão dentro dessa ideia, desse método, é um método retrospectivo. Por que um método retrospectivo? Porque todos os problemas, todas as questões que o historiador pretende responder, elas não são questões do passado. Muito pelo contrário, elas são questões do presente que são jogadas para o passado. Então, nesse sentido, o passado em si não muda.
Os acontecimentos do passado serão sempre os acontecimentos do passado. No entanto, a leitura que nós fazemos em torno desse passado, ela se transforma. Então, quando há uma mudança de contexto histórico, uma mudança de valores, nós vamos olhar de volta para o passado pensando nessas questões. Claro, isso não significa que nós vamos ser anacrônicos, porque o anacronismo é aquela ideia de quando nós olhamos para o passado com os conceitos do presente. E não é isso que o Mark Bloch está propondo, porque se fosse isso ele estaria propondo que a história seria anacrônica, mas não é o caso. Não é o caso porque ele está pensando em novas questões, de que como o nosso olhar do presente joga questões para o passado. Mas as questões do passado, que nós jogamos para o passado, não vão ser respondidas com os conceitos do presente. Elas serão respondidas com as fontes. Porque sem essa questão das fontes, não é possível fazer história. Porque então, quer dizer, apesar das questões serem postas pelo presente, o historiador não pode simplesmente projetar-se em relação ao passado. Óbvio que a sua subjetividade existe, mas há um limite para essa subjetividade. E o limite é o próprio método, a teoria e as fontes que esse historiador está usando. Então, nesse sentido, o pensamento do Mark Bloch, embora hoje ele seja algo introdutório para quem quer conhecer a história, para quem quer estudar a história, no momento em que ele foi escrito, na primeira metade do século XX, foi algo bastante profundo e que rompia com algumas correntes tradicionais da historiografia até aquele momento. E como é um pensamento formulado dentro da França, acaba ganhando dimensões muito maiores do que a própria França. Não chega a ser um pensamento revolucionário dentro da historiografia, como, por exemplo, o Peter Burke afirmou em um dos títulos dos seus livros, que ele vai dizer a escola dos análises, a revolução francesa da historiografia. Eu não considero isso como uma revolução, mas considero como uma grande renovação do pensamento histórico, do pensamento historiográfico feita por esses franceses. Mas, de todo modo, nós não podemos ignorar que outros países, outros historiadores também estavam produzindo as suas perspectivas historiográficas ao mesmo tempo do Mark Bloch. Enfim, a ideia era mais ou menos essa, perceber o que é essa história como ciência dos homens no tempo e principalmente perceber ela no seu respectivo contexto. Então, é isso aí, muito obrigado e até o próximo Entre Historiadores. É isso aí, gente, abraços e fui!